Bora mergulhar na história do fascinante Império Bizantino. Sabe aquela metade do Império Romano? A do Oriente, que não só sobreviveu à queda do Ocidente, como prosperou por mais 1000 anos. É uma história e tanto. Pra gente começar, vamos pegar uma coisa que a gente conhece bem, a Constituição Brasileira. Este documento, como a maioria dos sistemas de leis hoje em dia, se baseia na ideia de que a lei tem que estar escrita. Mas, assim, de onde será que veio essa tradição? Pode parecer uma conexão meio maluca, né? Mas essa ideia de organizar e codificar todas as leis num único lugar, num documento, ela tem uma raiz bem antiga, lá no Império Bizantino. Eles não só guardaram, como também aperfeiçoaram o direito romano. Então, o nosso roteiro para desvendar essa história é o seguinte. A gente vai ver como esse império conseguiu sobreviver, como virou esse centro de cultura e comércio, a briga que rolava entre fé e poder, a grande divisão do cristianismo e, no final, o legado que ele deixou para a gente até hoje. Beleza, vamos começar pelo básico. Como é que pode, uma metade do Império Romano sobreviver por 1000 anos a mais que a outra? Vamos tentar entender essa história. Então, a situação era a seguinte. Enquanto o Ocidente estava literalmente desmoronando com invasões sem fim e acabou caindo de vez em 476, o Oriente estava jogando xadrez. Eles foram muito mais espertos, usando tanta diplomacia e o dinheiro para subornar inimigos, quanto a força bruta para construir defesas impenetráveis. E aqui a gente vê essa mistura fascinante de tradição com inovação. Eles mantinham a autoridade romana, como a gente vê nas moedas, mas ao mesmo tempo estavam construindo defesas gigantescas e novas, como as muralhas de Constantinopla. Uma coisa não excluía a outra. O ponto-chave aqui é esse. Eles não eram só uma cópia de Roma. Longe disso. Era uma fusão de culturas. Eles pegaram a administração romana, que já funcionava, e misturaram com tradições das cortes orientais. Prova disso é que o grego virou a língua da elite, o que já mostra essa nova identidade. Agora, vamos para o coração do Império, a capital. Vamos ver de perto como Constantinopla se tornou esse centro absurdo de poder, riqueza e cultura global. Cara, a localização de Constantinopla era, sem brincadeira, o seu superpoder. Pensa só, bem na divisa entre a Europa e a Ásia. Isso significava que eles controlavam as rotas comerciais mais importantes da época. Tudo passava por ali. Tenta imaginar a cena. Um mercado gigante, super movimentado, cheio de especiarias com cheiros que vinham do outro lado do mundo, tecidos de seda, pedras preciosas. Era um centro cosmopolita que acumulava uma riqueza absurda. Era basicamente o centro do comércio mundial da época. Mas não era só de grana que vivia Constantinopla, não. A cidade era um verdadeiro farol de cultura. Eles guardaram todo o conhecimento clássico da Grécia e de Roma e, ao mesmo tempo, criaram uma arte e uma arquitetura únicas. Aqueles mosaicos impressionantes que a gente vê até hoje são a maior prova disso. Bom, agora a gente entra numa das partes mais tensas da história bizantina, a relação explosiva entre o poder do imperador e a religião. E pode esquecer essa ideia de separação entre igreja e Estado, porque ali era tudo misturado. E para a gente entender bem essa treta, a história é ótima. Tudo começou com uma corrida de bigas. É sério, nas revoltas de Nica, em 532, o palco foi o hipódromo. Lá existiam duas facções rivais, tipo torcidas organizadas super fanáticas, os azuis e os verdes. Só que não eram só torcedores. Era muito mais do que isso. Eram praticamente partidos políticos. Cada um representava classes e interesses diferentes. Geralmente, os azuis eram a galera da elite, os ricos, e os verdes eram o povão. O problema foi quando essas duas torcidas que se odiavam resolveram se unir contra o imperador Justiniano. Aí, o caos se instalou. Eles botaram fogo em boa parte da cidade, inclusive na igreja que ficava no lugar da Hagia Sofia. Mas o Justiniano não era de brincadeira. Ele reprimiu a revolta com muita violência e, para mostrar quem mandava, reconstruiu a Hagia Sofia numa escala muito, mas muito maior. Essa dinâmica toda, onde o imperador, o César, era também o chefe da igreja, o Papa, tem um nome: Cesaropapismo. A gente viu isso acontecer de novo na crise iconoclasta, uma briga enorme sobre usar ou não imagens nas igrejas. E quem deu a palavra final? O imperador, claro. Pois é, essa mistura de poder imperial com religião acabou criando um sistema bem diferente do que estava rolando no Ocidente. E no fim das contas, isso ajudou a cavar um abismo que rachou o mundo cristão para sempre. Com o passar dos séculos, as igrejas de Roma e de Constantinopla foram se afastando cada vez mais. Eram línguas diferentes, culturas diferentes e, o mais importante, visões diferentes sobre quem mandava.
Em Roma, o Papa era o chefe supremo de todos os cristãos. Ponto. Já em Constantinopla, a história era outra. O imperador e os patriarcas é que davam as cartas na igreja deles. E aí, a corda esticou tanto que arrebentou. Em 1054, depois de um monte de brigas e acusações, os líderes das duas igrejas fizeram uma coisa drástica. Um excomungou o outro. Foi basicamente um dizendo pro outro: você não faz mais parte da minha igreja. Esse evento ficou conhecido como o Grande Cisma. Ele oficializou uma divisão que, na verdade, nunca foi consertada de verdade. E foi aí que nasceram as Igrejas Católica Romana e a Ortodoxa Oriental, que a gente conhece hoje. Ok, o Império acabou caindo em 1453. Mas e aí, o que ficou? Qual é o legado que o Império Bizantino deixou para o mundo? Olha, a influência deles é gigantesca. Aquela ideia de codificar as leis, que a gente falou no começo, veio deles, preservando e organizando o direito romano. Isso é a base de muitos sistemas de leis até hoje. Eles também fundaram a Igreja Ortodoxa Oriental, um dos maiores ramos do cristianismo. E ainda por cima guardaram a filosofia e a literatura gregas, que depois ajudaram a acender a chama do Renascimento na Europa. A história do Império Bizantino deixa uma reflexão bem interessante, né? Um império pode até cair, suas muralhas podem ruir, mas as suas ideias, as ideias podem durar para sempre. As leis, a fé, a cultura deles continuam moldando o nosso mundo de jeitos que a gente muitas vezes nem percebe. Fica a pergunta: quando o império cai, ele desaparece de verdade?